dia. Essa é uma apresentação do Clube do Livro e o tema hoje é análise segmentar e sequencial. Meu nome é Maria Emília de Arnaldo, sou RO em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. E essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa foi a bibliografia principal que eu usei, o Mosley Adams, o Heart Disease. O tema ele fica dentro de um capítulo, o capítulo 7, que o nome do capítulo é Classificações e Terminologias para Anomalias Cardiovasculares. Então, iniciando o tema, análise segmentar sequencial. Então, para avaliar pacientes com suspeita de cardiopatia congênita, é útil considerar o coração dividido em 3 regiões diferentes. Então, os átrios, os ventrículos e as grandes artérias, sendo que cada região dessa é dividida em lado direito e o lado esquerdo. Além disso, temos as válvulas atrioventriculares, que são conectores entre os átrios e os ventrículos, e as válvulas ventrículo-arteriais ou semilunares, que ligam os ventrículos às grandes artérias. Na prática, cada região deve ser avaliada de forma independente, seguindo o fluxo sanguíneo. Então, a gente começa a avaliação avaliando as veias cavas e as veias pulmonares, os átrios, as válvulas atrioventriculares, os ventrículos, as válvulas semilunares e as grandes artérias. Elas devem ser avaliadas quanto à sua morfologia, suas conexões com segmentos proximais e distais, suas posições relativas e a presença e localização de shunts, obstruções e regurgitação valvar. Então, a posição do coração e a orientação do ápice cardíaco. Então, onde está localizado o coração e qual é a direção do ápice cardíaco? Infelizmente, os termos levocardia, dextrocardia e mesocardia são comumente usados para responder ambas as perguntas. Porém, a localização e a orientação do coração são coisas diferentes. Então, a localização do coração dentro do tórax, ela pode ser escrito como em destra posição. Então, quando o coração ele está mais à direita do tórax. Em mesoposição, em posição medial do tórax, e em levoposição, que ele está mais à esquerda do tórax. Então, só que a posição do coração no mediastino ela é afetada não apenas por malformações cardíacas subjacentes, como também anormalidades em estruturas adjacentes, podendo ser deslocado por condições que distorcem a forma do tórax, como escoliose grave, ou que alteram, que fazem a deslocação, como na síndrome de cimitarra, por conta da hipoplasia pulmonar. Então, a orientação do tórax ela é em relação ao eixo base, ápice. Então, na direção na qual os ventrículos estão, então, a direção na qual os ventrículos estão alinhados. Então, aqui, o ápice, os ventrículos estão alinhados, então, em direção à esquerda. Então, é uma levocardia. Aqui, o ventrículo está na posição medial, que é uma mesocardia. E aqui, uma destrocardia, que o ápice está virado para a direita. Então, aqui a gente vê claramente que a localização é diferente da orientação. Então, aqui, o ápice do coração, ele está virado para a esquerda, mas por conta de uma hipoplasia pulmonar da síndrome de cimitarra, ele está em destra posição. Então, em relação ao situs cardíaco, ele é determinado pela posição do átrio morfologicamente direito. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê que o normal é quando o átrio morfologicamente direito está à direita e o átrio morfologicamente esquerdo está à esquerda. Quando isso inverte, então o átrio morfologicamente esquerdo está à direita, é uma imagem em espelho, ou os sitos inversos, aqui no normal seria os sitos sólitos. E quando tem isomerismo direito, é quando 2 átrios morfologicamente direitos estão à direita e à esquerda, e isomerismo à esquerda é quando o átrio morfologicamente esquerdo está à direita e à esquerda. Aqui nessa imagem, a gente pode ver na imagem A os sitos sólitos, então, que a lateralidade cardíaca está normal, então o átrio morfologicamente direito está à direita, o átrio morfologicamente esquerdo está à esquerda e os ventrículos estão em concordância com os átrios. E na imagem B é um situs ambíguos com isomeria à direita, por conta que os 2 átrios têm a crista terminalis bilateralmente e também existe a inversão ventricular. Então, o ventrículo esquerdo está à direita e o ventrículo morfologicamente direito está à esquerda. Então, em relação ao situs visceral. Então, a relação entre o isomerismo e as anomalias esplênicas é intrigante, por conta que a origem embriológica esplênica, em vez de originar-se com uma estrutura da linha média, parece ser do lado esquerdo desde o início. Então, quando existe um isomerismo à direita, então os 2 átrios são átrios direitos, normalmente a asplenia está presente, e quando existe o isomerismo esquerdo, então 2 átrios esquerdos, existe a poliasplenia. Em relação à lateralidade pulmonar, ela é determinada pelas posições morfológicas dos pulmões direito e esquerdo.
Então, a morfologia pulmonar, por sua vez, é definida pela relação das artérias pulmonares com seus brônquios adjacentes e não pelos números de lobos, que o pulmão direito normalmente tem 3 lobos e o pulmão esquerdo 2. Então, o pulmão morfologicamente direito, a gente vê aqui que a artéria pulmonar, ela viaja anterior aos brônquios superiores e intermediários, enquanto a do pulmão esquerdo viaja superior ao seu brônquio principal e posterior ao brônquio do lábio superior. Então, aqui a gente vê a imagem em espelho, como a gente tinha visto no coração, então inverte. Aqui o isomerismo à direita também do pulmão e o isomerismo à esquerda. Aqui a gente pode ver também nas imagens, então o citos normal, então com o brônquio esquerdo longo e o brônquio direito mais curto, derivado da traqueia. Na imagem B também a gente vê um citos normal, com uma traqueia originando no brônquio superior do lobo superior direito. Na imagem C, a gente vê um isomerismo pulmonar direito com brônquios curtos bilateralmente, e na imagem D, a gente vê um isomerismo esquerdo com brônquios alongados bilateralmente. Então, a lateralidade abdominal é determinada pela localização do fígado e do estômago, com base e o pâncreas geralmente no mesmo lado da coluna vertebral que o estômago. E a aorta e a veia cava inferior podem passar juntos do mesmo lado da coluna vertebral. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que aqui tem um citus usual, com o fígado à direita, o estômago mais medial. A gente não tem o pâncreas aqui para avaliar, e aqui a imagem espelhada. Nessa imagem um pouco mais didática, a gente também avalia a posição do seco, que ele pode estar em má rotação na maioria dos casos que tem um citus inverso. Então, aqui, no citus normal, a gente vê o fígado à direita, como já dito, o baço, esquerda, e o seco em posição normal. Aqui é a imagem espelhada. Aqui na letra C, a gente vê o isomerismo à direita, então tem 2 lobos direitos do fígado e um seco em má rotação. E na letra D, a gente vê a imagem espelhada, então o fígado ele está à esquerda, o seco em posição usual da imagem espelhada, só que com uma poliasplenia. Aqui também é a mesma imagem, só que em peça anatômica, que é o isomerismo à direita, então com 2 lobos direitos do fígado e o seco em má rotação. Então, a morfologia dos segmentos cardíacos. A veia cava superior é esquerda. Quando a veia cava superior é única e do lado direito, como normalmente ocorre, nenhuma designação adicional é necessária. Porém, quando a veia cava superior esquerda ela está presente, é recomendada aí é recomendada o termo e a distinção deve ser feita entre as estruturas do lado direito e do lado esquerdo no estabelecimento de veias cavas bilaterais. Então, com veias bilaterais, a presença ou ausência de uma ponte venosa braquicefálica, que é a veia nominada entre os dois, também deve ser descrita, como, por exemplo, na conexão anômala de veias pulmonares. Então, um vaso conectando as veias pulmonares à veia braquicefálica esquerda ou veia nominada tem sido referido como uma veia cava superior persistente. Em relação à veia cava inferior, ou pelo menos o segmento suprahepático, quase invariavelmente se conecta à face inferior do átrio morfologicamente direito. Porém, raramente, e geralmente pacientes com citos visceral abdominal, essa conexão é interrompida, como aqui na imagem, e a veia acaba desembocando na veia cava superior, através das veias ásicos e hemiásicos. Aqui nessa imagem, a gente também pode ver na tomografia. Então, nessa aqui primeira, a gente vê a agenesia da veia cava inferior linfoprática associada à poliasplenia, mostrado aqui nessa cabecinha de seta, com a má rotação intestinal e a veia cava, as veias ásicas dilatadas. Nessa imagem B, que é uma imagem sagital, a gente vê a continuação da veia cava inferior com as ásicos calibrosas. Então, o seio coronário normalmente se une ao átrio direito, raramente seu ósseo é atrésico, e porções variáveis da veia podem ser abertas e produzir uma fístula atrial esquerda. Em relação às veias pulmonares, normalmente as 4 veias pulmonares unem-se separadamente ao corpo do átrio esquerdo. Porém, uma variante da normal é essas veias superiores e inferiores, mais comumente vindas do pulmão esquerdo, se conectarem e fundirem ao átrio esquerdo como uma única veia. Em relação ao átrio direito, o átrio morfologicamente direito, ele é caracterizado, então, pela conexão das veias cava superior e inferior e o seio coronário, e por conexão a uma ou ambas as valvas atrioventriculares com drenagem em um ou ambos os ventrículos. Então, a sua superfície septal é definida como uma porção intraatrial com o limbo e a válvula da fossa oval e por uma porção atrioventricular. E a parede livre
abriga não apenas um apêndice piramidal, mas também a crista terminalis e numerosos músculos pectinados fora do apêndice. E a crista terminal forma um limite entre a parede lisa face derivada do seio venoso e a face anterior muscular. Em relação ao átrio morfologicamente esquerdo, ele é um átrio que ele não possui crista terminal, nem músculos pectíneos, exceto em seu apêndice interior. Então, esse apêndice é mais uma forma de dedo digiforme do que piramidal, como o do átrio direito, com várias pequenas bolsas ou lóbulos. O corpo principal do átrio esquerdo tem paredes lisas, como a veia pulmonar comum da qual deriva, e apenas o apêndice permanece como um átrio embriológico. Então, aqui a gente pode ver que a parede dele é bem mais lisinha do que do átrio direito. Em relação às válvulas atrioventriculares, elas sempre acompanham seus respectivos ventrículos e elas são sempre nomeadas e servem para separá-los eletricamente. Então, a válvula tricúspide morfológica, ela sempre se liga ao ventrículo direito morfológico e a mitral morfológica, ela sempre se liga ao ventrículo esquerdo morfológico. Então, no coração normal, visto em um formato de 4 câmaras, o anel da válvula tricúspide se liga ao septo mais apicalmente do que o anel mitral. Então, a válvula tricúspide, ela tem 3 folhetos, 3 comissuras principais, 3 músculos papilares. O orifício da tricúspide ele é triangular, enquanto o orifício da mitral ele é mais elíptico. Ao nível do folheto médio, são mostrados assim como as inserções septais e cordões tendíneos do folheto septal tricúspide. Então, essa válvula, ela tem 3 folhetos, o folheto anterior, o folheto posterior e o folheto septal, e aqui nessa imagem a gente consegue ver essa imagem mais triangular. A válvula mitral, ela tem 2 folhetos, 2 comissuras maiores, 2 grupos de músculos papilares diferente da válvula tricúspide. Então, esses músculos papilares, eles se inserem à parede livre do ventrículo esquerdo e normalmente não há inserções septais de cordas tendíneas. Então, aqui a gente vê que ele tem o folheto posterior e o folheto anterior e o anel mitral, ele está em contato direto com a válvula aórtica, de modo que o folheto mitral anterior, ele faz parte também da via de saída do ventrículo esquerdo. E a válvula atrioventricular comum, que é o que a gente vê muito no DSAV, é uma válvula única, que pode ter um orifício ou 2, que liga os átrios, ou um átrio comum, aos ventrículos, ou um ventrículo comum. Em relação aos ventrículos, então, o ventrículo normal, ele é caracterizado por ter uma via de entrada, uma região trabecular e uma via de saída. Então, o ventrículo direito, morfologicamente direito, ele tem uma região anteroapical fortemente trabeculada, e outras características definitivas referem-se à região da via de entrada e os detalhes anatômicos da válvula tricúspide, a região anterapical fortemente trabeculada, que contém a banda moderadora, e a via de saída do ventrículo direito, que contém também um cone arterial ou infundíbulo, que é um colar de músculo que separa as válvulas tricúspide e pulmonar. Em relação ao ventrículo esquerdo, ele morfologicamente apresenta trabeculações mais finas, então, e a porção de entrada do ventrículo e seus detalhes, a porção de entrada do ventrículo tem seus detalhes anatômicos da válvula mitral e as trabeculações apicais finas, mais compactadas no miocárdio, e o anel da via de saída em continuação com a via de entrada. Então, o folheto anterior da mitral. Em relação ao ventrículo único, aqui nessa imagem ecocardiográfica, a gente pode ver os 2 átrios desembocando num ventrículo único, que tem ausência virtual do septo ventricular. Então, ele pode possuir uma parede livre, que morfologicamente é parte do ventrículo direito e parte do ventrículo esquerdo. Se a morfologia ventricular não puder ser determinada com confiança, o termo indeterminado pode ser aplicado. Em relação ao ventrículo hipoplásico, então o tamanho da câmara é consideravelmente menor do que o esperado, embora seus músculos possam ser de espessura normal ou hipertrofiados, dependendo das pressões geradas dentro da câmara. Então, essa estrutura ela pode exibir todos os componentes de um ventrículo, então a via de entrada, a via de saída ou a trabeculação, ou são deficientes em consistir apenas uma ou 2 dessas regiões. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vê uma atresia pulmonar, causando uma hipoplasia do ventrículo direito, e aqui na segunda imagem, uma atresia aórtica, causando uma hipoplasia do ventrículo esquerdo. Então, em relação às válvulas semilunares, elas são válvulas que conectam o ventrículo a uma grande artéria, e é nomeada de acordo com a artéria na qual ela deságua. Normalmente, elas consistem de 3 cúspides em forma de bolsa, 3 comissuras e um anel fibroso em forma de coroa radiada.
Quando mal formadas, elas podem ter um número anormal de cúspides, ser hipoplásica ou displásica, ou exibir uma combinação dessas características. Então, aqui nessa imagem, eu coloquei só para mostrar a relação íntima entre essas válvulas, todas entre elas. Então, aqui é a mitral, aqui é a tricúspide, aqui é a aórtica e aqui é a pulmonar. E aí, aqui eu coloquei elas mais separadinhas, que a gente consegue ver a pulmonar com os seus três cúspides. Então, e aqui a aorta com as suas três cúspides. Em relação às grandes artérias, então a avaliação das grandes artérias inclui a aorta, a artéria pulmonar principal, o trunco arterioso e o ducto arterioso, que é o ducto pulmonar. Então, essa distinção entre a aorta, a artéria pulmonar e o tronco arterioso baseia-se unicamente em seus padrões de ramificação. Não há outras características distintivas. Em contraste, a identificação de um canal arterial baseia-se na sua posição e na falta de tortuosidade ou ramos. Então, em relação à aorta, o arco aórtico normalmente ele é esquerdo, passando sobre o brônquio esquerdo. Em contraste, o arco aórtico direito percorre o brônquio direito, está quase sempre associado à ramificação arterial braquicefálica em imagem espelhada. Então, na imagem espelhada, a gente vê que a subclávia esquerda e a carótida comum esquerda, elas saem do tronco braquicefálico. Diferente na imagem do arco aórtico à esquerda, que ele, do tronco braquicefálico, sai a subclávia direita e a artéria coronária comum direita. As artérias pulmonares mediastinais mantêm sua forma característica em Y, mesmo quando elas são hipoplásicas e elas não se ramificam mais até entrar no pulmão. Além disso, cada artéria tem uma relação única com o seu brônquio adjacente. O trunco arterioso, então, ele representa um vaso comum que não se dividiu em aorta ascendente e artéria pulmonar principal, e ela dá origem às circulações coronária, sistêmica e pulmonar. Então, em pacientes com atresia pulmonar e comunicação interventricular, nos quais nenhum remanescente da artéria pulmonar principal pode ser identificado, a única artéria que emana do coração é uma aorta e não um trunco arterioso comum. E o canal arterial, então, embriologicamente, ele é bilateral, então a estrutura do lado esquerdo é simplesmente chamada de canal arterial, e ele viaja entre a porção mais proximal da artéria pulmonar esquerda e a superfície inferior do arco aórtico. No cenário de um arco aórtico para a esquerda, um canal arterial direito, se presente, conectará a porção proximal da artéria subclávia direita à artéria pulmonar direita. Então, para um arco aórtico direito com ramificação braquiocefálica em imagem espelhada, aplica-se o oposto. E o canal arterial, como já dito, ele é não tortuoso e não forma ramos. Em relação à posição dos segmentos cardíacos. Então, uma vez que os segmentos cardíacos são definidos como morfologicamente aqueles segmentos, suas orientações espaciais são registradas em seguida. Então, os três segmentos avaliados são os átrios, os ventrículos e as grandes artérias, e a posição das válvulas atrioventriculares e semilunares são abordadas posteriormente quando as conexões segmentares são avaliadas. Então, como já dito, a posição morfologicamente direita é o que determina o situs cardíaco. Se o átrio direito for do lado direito, então o situs cardíaco é normal ou sólidos. Se for do lado esquerdo, então os sitos é imagem espelhada ou inversos. Em relação aos ventrículos, a localização dos ventrículos é determinada pela posição do ápice cardíaco, então a levocardia, a destrocardia ou mesocardia, e pelo plano do septo ventricular, podendo ser o ápice à esquerda, à direita ou um septo mediano vertical. Então, ventrículos em imagem espelhada também foram referidos por vários pesquisadores como ventrículos em L-loop, sítios ventricular inversos ou inversão ventricular. O loop ventricular ou sítios é determinado pela organização interna dos ventrículos. A organização ventricular direita, mostrada esquematicamente à direita, é comparada com a mão direita. E o polegar, dedo indicador e dedo médio mantidos mutuamente, ortogonalmente e representando a entrada, saída e septo ventricular, respectivamente. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê um D-loop, então uma organização de mão direita do ventrículo direito, e nessa segunda imagem um L-loop, que é a organização da mão esquerda do ventrículo direito. Em relação às grandes artérias, então a posição da aorta ascendente é geralmente descrita em relação à artéria pulmonar principal. Então, corações normais são caracterizados por uma aorta posterior e a direita. Então, nessa imagem aqui, a gente vê a visão do ápice cardíaco em direção à base. Um ligeiro deslocamento anterior da aorta para uma posição intermediária entre o posterior e o direito lateral é denominada destra posição da aorta e é comumente encontrado na tetralogia de Fallot, na dupla via de saída do ventrículo direito e defeitos do septo atrioventricular.
Nessa imagem, a gente pode ver, então, na imagem A, uma posição aórtica normal, apesar de ter uma estenose supravalvar aórtica e uma veia cava superior esquerda persistente. Na letra B, a gente vê uma aorta mais lateral à direita, associada com tetralogia de Fallot, e um arco aórtico à direita, com imagem em espelho dos ramos braquicefálicos. Na letra C, a gente vê que a aorta é mais anterior e à direita, no caso de uma TGA. E na letra D, a posição aórtica anterior e à esquerda é associada à dupla via de saída do ventrículo esquerdo. Em relação à conexão dos segmentos cardíacos, a gente avalia em um nível venoatrial, atrioventricular e ventrículo arterial. Então, uma vez determinada a morfologia e as posições dos segmentos cardíacos, a gente começa a avaliar essas conexões nos 3 níveis. Então, a conexão venoatrial é a conexão de cada estrutura venosa deve ser avaliada separadamente. Então, normalmente, as veias cavas superiores e inferiores e o seio coronário conectam-se ao átrio direito morfológico e as veias pulmonares unem-se ao átrio esquerdo morfológico. E essas anomalias podem envolver as veias sistêmicas, veias pulmonares ou ambas, e podem envolver todos ou apenas algumas das veias. Aqui temos algumas conexões potenciais das válvulas atrioventriculares. Então, existem apenas 4 modos possíveis de uma conexão atrioventricular. Então, em concordância, que é quando o átrio direito ele está ligado ao ventrículo direito. Discordância, quando o átrio direito está ligado a um ventrículo morfologicamente esquerdo. Uma conexão univentricular ou ambígua. E nas conexões univentriculares, elas podem ser incluídas em 3 subtipos. Então, dupla via de entrada, como a gente pode ver aqui nessa imagem, uma entrada única ou uma entrada comum, no caso de um átrio comum. Então, aqui nessa imagem, a gente vê 4 tipos de conexões atrioventriculares. Então, uma conexão em concordância, então o átrio direito está ligado ao ventrículo direito, o átrio esquerdo está ligado ao ventrículo esquerdo. Aqui, em discordância, então o átrio direito está ligado ao ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo está ligado ao ventrículo direito. Na imagem C, a gente vê uma dupla via de entrada do ventrículo, no ventrículo esquerdo, nesse caso, e na imagem D, a gente vê uma única via de entrada, por conta de uma atresia da tricúspide. Em relação às conexões ventriculo-arteriais, então as possibilidades incluem em concordância, em discordância, saídas duplas, simples e comuns. Então aqui a gente avalia se o átrio ou se o ventrículo ele está saindo com o seu vaso adequado. Então, se o ventrículo direito está saindo com a pulmonar e se o ventrículo esquerdo está saindo com a aorta. Então aqui a gente vê a dupla via de saída. Então os dois vasos saem no mesmo ventrículo, uma via de saída única, e aqui numa via de saída comum, a gente vê o tronco arterioso. Então, também aqui os tipos de conexão ventrículo-arterial vista anteriormente. Então, nessa imagem, a gente vê que eles estão em discordância, em transposição completa dos grandes vasos, com a aorta saindo do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo com a saída da pulmonar. E na imagem B, a gente vê uma conexão de dupla saída e ventrículo direito de dupla saída. Ventrículo direito não, ventrículo esquerdo, perdão. Na imagem C, a gente vê uma conexão de saída única na atresia pulmonar, com comunicação interventricular e origem ductal das artérias pulmonares. Então, a gente vê aqui a saída só da aorta. E na imagem D, a conexão de via comum, que tem o trunco arterioso. E alguns conceitos, então, o overriding pode ser definido como esvaziamento biventricular de uma válvula atrioventricular ou origem biventricular de uma válvula semilunar. Então, o defeito do septo ventricular tende a envolver a porção basal do septo de entrada. Então, para avaliação das conexões atrioventriculares, um átrio é considerado unido ao ventrículo quando mais de 50% do orifício da válvula se esvazia no mesmo. O overriding das válvulas semilunares está associado ao desalinhamento do septo de saída em relação ao restante do septo ventricular. E o desalinhamento pode ser lateral, rotacional ou uma combinação destes. Então, a gente vê aqui que a tricúspide e a mitral, elas estão sem overriding. Aqui eles estão em concordância, mas a tricúspide, ela ultrapassa o septo. Aqui ele faz até uma dupla via de entrada do ventrículo esquerdo e aqui é um ventrículo único. Então aqui a gente consegue ver nessas imagens. Aqui é uma tetralogia de Fallot com overriding e uma TGA com overriding da válvula pulmonar. E o straddling, envolve as inserções anômalas de cordas tendíneas ou músculos papilares no ventrículo lateral.
Então, o straddling ele pode ser de acordo com a inserção dessas cordas tendinhas. Então, aqui ele pode ser classificado como na crista do septo, aqui ele está inserido na parede do septo e aqui na parede livre do ventrículo contralateral. Essas foram as referências que eu utilizei. Obrigada.